O vídeo de hoje vai ser uma continuação desse outro vídeo aqui que eu fiz há 2 semanas atrás sobre inspirações fotográficas. Então eu vou dar sequência nas inspirações porque são muitas coisas para se falar e um vídeo só ia ficar muito longo. Então eu dividi, esse vídeo aqui fala sobre inspirações fotográficas e esse que eu estou fazendo agora eu vou falar sobre inspirações cinematográficas, inspirações do cinema, né, da pintura, da música, de games. Então eu vou passar para vocês aí quais foram as minhas influências durante todos esses anos aí. Lembrando aqui que tem muito mais influências do que essas daqui, mas eu apenas listei algumas novamente para o vídeo não ficar tão extenso. Começando pelo cinema, um diretor que eu gosto bastante é o Ridley Scott. Eu gosto muito, por exemplo, de Blade Runner. Blade Runner, o filme original, não 2049. Apesar que eu gosto também do Denis Villeneuve como diretor, mas eu gosto muito do Ridley Scott, como ele faz os enquadramentos, como ele trabalha com a luz nos filmes, como ele trabalha com as cores. Esses aqui são alguns frames do Blade Runner, né? Então olha isso aqui, ó, sabe? Então tem muitas coisas super interessantes aqui. Eu gosto bastante de ficção científica, né? E isso aqui é uma verdadeira aula de composição, de luz, de sombras. Realmente, você percebe pelo teor, ó, você começa a ver a diferença de cores, o que essas cores representam, quais as emoções que elas representam enquanto o filme está passando, né? Então você vê que tem uma mudança ali de cores, de uma parte mais claustrofóbica, uma parte mais dark, assim, né? É uma aula, sabe? Você assistir esse filme prestando atenção em composição, prestando atenção em luzes. Um outro filme que eu gosto bastante, que é um filme relativamente recente, de 2019, é do Robert Eggers, é O Farol, The Lighthouse. Esse filme ele foi filmado em formato quadrado, acreditem, em PB. Então assim, ele é um filme, uma outra aula de luz, de composição. Eu acredito que filmes em PB, eles te dão assim uma outra... Você acaba se preocupando mais com a forma, com a composição, sabe? Além de tudo isso, esse filme, ele te dá ele te faz pensar a história de 2 pessoas que vão para uma ilha e tem um farol lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a história, até para não dar spoilers, mas tem muito a ver com mitologia. Então eles falam de sereias, eles ficam meio malucos lá naquela ilha, né? O filme assim é sensacional para quem gosta de fotografia, de direção de fotografia. Tem muita coisa boa é muito rico em influências visuais. Outro diretor que eu gosto muito é o Christopher Nolan, principalmente da trilogia do Batman, e eu gosto muito também do filme Interestelar. Esse filme é um filme de ficção, a maioria dos filmes que eu gosto é de ficção científica. O Christopher Nolan também, ele é um mestre assim, nas composições, nas cenas, no uso dos contrastes. Ele coloca tipo como ele concebe o Tesseract, a 4ª dimensão, essa ideia de viagem no tempo, de passar por um buraco negro, como ele consegue interpretar isso, né? Essa realidade que a gente não sabe como não tem ideia e isso leva a nossa imaginação aí a viajar. E é interessante ver como ele traduziu isso pra gente em imagens, em som. Além de tudo, o enredo do filme é excelente também, gosto bastante. Um seriado que eu gosto bastante é o Dark, da Netflix. O Dark, ele se passa em 3 tempos diferentes e ele é uma série, né, que basicamente ela fala sobre viagens no tempo, fala sobre existencialismo, fala sobre existencialismo, sobre determinismo. Ela te traz assim esse questionamento, né, de livre-arbítrio. Será que nós realmente temos livre-arbítrio?
Então eu gosto bastante de filmes também, além da fotografia do filme, da série, que é sensacional, não tem o que falar, é ótimo, é excelente. O cuidado que, assim, com figurino é impecável. E eu particularmente gosto bastante de séries, né, e filmes assim que fazem você questionar a existência, fazem você pensar, fazem você filosofar um pouquinho, né, sobre a vida, fazem você questionar o sistema. Eu gosto bastante disso, além, claro, da fotografia, da composição, de como tudo isso aí acaba interferindo também no nosso trabalho. E na pintura, eu vou passar aqui para vocês 4 pintores principais aí que influenciaram o meu trabalho. O primeiro deles é o Claude Monet, o nosso querido Monet, o velhinho de barba. Ele tem umas pinturas, ele foi, se você leu aquele livro História da Arte, se você conhece a História da Arte, ele meio que marcou o início do impressionismo, com essa fotografia aqui, ó, que é a impressão Nascer do Sol. Então eu gosto bastante desse tipo de pintura que ele faz, né? Esse tipo de paisagem, ele se preocupa bastante com natureza. Tem os jardins de Giverny, onde ele morou uma boa parte do tempo dele, então vale a pena você dar uma pesquisada no trabalho dele. Eu gostei bastante do trabalho dele quando eu conheci a primeira vez, há muitos anos atrás, e acabou de uma maneira positiva influenciando também o meu trabalho. Outro pintor, só que esse pintor ele é alemão, do século XVIII, o nome dele é David Caspar Friedrich. Ele é um pintor da época do romantismo, né? Do romantismo alemão. Ele faz umas paisagens que são assim incríveis, são inacreditáveis. As pinturas dele, ó, você vê que tem algumas pinturas bem minimalistas. Ele coloca poucos elementos, às vezes ele coloca elementos humanos, e eu gosto do tom, da paleta deles, da paleta que ele usa, paleta de cores também. Então ele faz, olha esse contraste que bacana que ele usa aqui nessa floresta. Então são paisagens praticamente aí da Alemanha. Então ele realmente foi uma das influências no meu trabalho aí de fotografia. Conheci ele através do livro História da Arte, né, do Gombrich. Tem um link aqui que tem um vídeo que eu falo só sobre cursos e livros de fotografia. Eu também menciono esse livro também. Outro pintor romântico inglês que teve uma influência muito forte no começo da minha fotografia foi William Turner. William Turner era um pintor da era romântica da Inglaterra, e ele faz pinturas, ele é conhecido assim como o pintor da luz. Repara nessas pinturas, né, como ele usa a luz e as sombras. Olha como ele consegue dominar a técnica no pincel, a região onde está mais claro, a região onde está mais escura. E essas pinturas dele, essa aqui é uma das mais conhecidas, o Naufrágio. Essas pinturas dele sempre enaltecem assim a natureza em fúria. Então ele dá uma exagerada aí, tipo em fenômenos naturais, né? Olha esse arco-íris, essa paisagem, essa cor mais amarelada também. E ele é conhecido também por usar bastante cores fortes nas pinturas dele, né? Na época ele não foi tão reconhecido como deveria. Depois de 20, 30 anos da morte dele, que é realmente aí que começaram a valorizar o trabalho dele, né? E aí eu lembro de uma frase do meu pai, né, que ele fala sempre assim: é preciso homenagear os vivos, não homenagear os mortos, né? Os mortos já estão mortos, não adianta. Outro pintor, só que dessa vez ele é japonês. O nome dele é Hokusai. Ele é conhecido por aquela gravura, a Grande Onda. Inclusive eu tenho até ela aqui no meu escritório. Eu tenho ela aqui como inspiração aqui para os meus trabalhos. Então se você reparar, essa aqui é uma das gravuras, né, umas estilogravuras dele mais conhecidas, a Grande Onda. Então se vocês repararem aqui, ó, vocês olham, tem uma série de detalhes aqui. Esse aqui é o mar do Japão, ali você consegue ver o Monte Fuji aqui, né? E o próprio Monte Fuji, ele simula como se fosse uma onda, um pouco mais longe assim, né? Um pico de uma onda.
E essa onda aqui, ó, se você olhar, ela parece que tem umas garras, ó. Parecem garras de animal, ó. Ela fica mais ainda assustadora, parece que ela quer te, sabe, quer te pegar. E aí que tem alguns navegantes aqui. É bem legal se você conhecer a história dessa fotografia aqui. É uma série de gravuras, são 30 gravuras sobre... Todas elas têm o Monte Fuji, né? Na época, até hoje, ainda é considerado sagrado lá pelos japoneses, né? Tem diferentes gravuras lá do local, por exemplo, tem esse aqui, o Monte Fuji, com o céu mais aberto. Tem essa outra aqui, ó, que mostra o rio Tama. Mas a que mais realmente me influenciou foi essa grande onda de Kanagawa. E aí a gente tem as inspirações musicais. Então música, desde, sei lá, adolescente, eu sempre gostei bastante de rock, de heavy metal, metal melódico. Eu gostava de bandas. Uma das bandas que eu gosto bastante é Pink Floyd. Pink Floyd, eu comecei a ouvir mesmo Pink Floyd, comecei a ouvir que nem um maluco em 94, 1995, comecei até os dias de hoje eu gosto bastante, principalmente da influência do David Gilmour, não tanto do Roger Waters, da era do Roger Waters. Eu gosto bastante quando você tem, inclusive eu gosto de álbuns solos do David Gilmour. Eu gosto dessa música um pouco mais, às vezes, melancólica, mais introspectiva. Eu gosto bastante da guitarra do David Gilmour. Outra banda que também já ouço desde a década de 90 é Dream Theater. O Dream Theater é uma banda americana e o metal deles é um pouco mais... aquele metal melódico, sabe? É tipo... parecida com ela, tem aquelas bandas tipo, sei lá, Halloween... E parecido com Dream Theater tem Fates Warning. Eu não sei se... acho que a maioria talvez não conheça. Fates Warning é uma outra banda também, acho que é americana também. Eles misturam um pouco o Dream Theater com o Pink Floyd. Você vê que tem influências, né? É uma banda mais progressiva, né? Um metal progressivo. E as bandas mais recentes aí que eu ouço é Haken, que é uma banda inglesa. Inclusive eles lançaram agora em 2020, vão lançar, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, um álbum chamado Virus, é sequência de um álbum chamado Vector. Quem gosta aí de heavy metal, metal progressivo, metal melódico, vai gostar bastante dessa banda aí também. Outra banda sueca chamada Opeth. Opeth é uma banda sueca também, um rock meio hard rock, meio progressivo. Eu não sei exatamente, eu não conheço muito de classificação para falar para você, mas o que importa é o som, eu gosto do som. E claro, tem a música clássica. Eu gosto muito de música clássica, desde criança que eu ouço música clássica. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei para um conservatório musical, eu aprendi a ler partitura clássica, clave de sol, aprendi tudo, violão clássico. Eu gostava também de MPB, mas o que me chamava mais atenção era o violão clássico. Então eu gostava bastante de solos, eu gostava mais da parte instrumental, não da parte cantada. Então eu tocava peças de violão clássico, eu gostava mais da parte de solos, eu não gostava tanto de ficar mudando, eu não gostava tanto do ritmo de música MPB, de música, eu gostava de solo, eu gostava mais do estilo da música clássica tocada em violão. Aprendi, fiz acho que uns 3 anos de violão, depois eu abandonei, acabei fazendo faculdade, fazendo outras coisas, acabei deixando de lado. Mas ainda hoje eu gosto bastante. Eu tinha um violão até um pouco tempo atrás, mas não tinha tempo para tocar, acabou ficando encostado, acabei vendendo. E claro, as influências aí de música clássica, desde Beethoven, Bach, Mozart, Debussy, Tchaikovsky. Acho que esses são os principais aí, os que eu mais gosto de ouvir. E aliás, isso é uma coisa bacana de você perceber com relação à música. Na sua fotografia, pelo menos na minha fotografia, às vezes eu vejo isso. A música, a fotografia tem uma música. Quando você tira uma foto, por exemplo, eu no meu caso, eu gosto de tirar foto de paisagem. Eu tiro uma foto de paisagem, depende do contraste que ela tem, depende da composição dela, ela tem uma musicalidade.
Então é aí que eu acho que a música influencia. Você acaba lendo a foto, você vê a música. Então, por exemplo, uma foto que tem alto contraste, uma foto mais escura, uma foto mais que tem muitas linhas, que tem muito movimento, que induz movimento, ela já é uma foto mais agitada. Você vê, vamos dizer, uma foto que tem muitas pessoas, por exemplo, você já lembra de uma música um pouco mais agitada. Agora uma foto, por exemplo, mais minimalista, uma foto mais tranquila, uma foto que tem tons mais pastéis, que não tem quase contraste. Essa foto já lembra uma música mais calma, uma música mais zen, uma música mais suave. Então assim, você acaba fazendo uma leitura da música pela foto e também dá para você fazer o contrário, dá para você, através de uma música, você criar uma fotografia baseada na música. Esse é um exercício legal para você fazer, criar uma fotografia baseada numa música. Olha que legal. Em vídeo fica até mais fácil, porque o filme tem um ritmo, né? Então você consegue ter altos e baixos, né? Você consegue, então é a mesma coisa na música. E por último temos as inspirações de videogames. Então, por exemplo, eu jogava muito videogame quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje eu jogo bem menos, de vez em quando ainda jogo. Então tem algumas influências, por exemplo, Final Fantasy. Final Fantasy foi uma influência aí desde a época do Nintendo, década de 90, aí veio pro PlayStation, né? E do PlayStation 2 em diante, que eu acho que as imagens, né, acabaram ficando mais realistas. E inclusive, por exemplo, Final Fantasy XV, se você olhar os gráficos e olhar o modo de jogo, paisagem, você consegue, por exemplo, você vê que tem dia, tem noite, a luz vai mudando na paisagem, e você inclusive tem o modo foto, que um dos personagens lá, ele tem uma câmera e ele faz fotografia no meio do jogo, né? E você pode pausar a qualquer momento que você tiver uma cena muito legal, e você pode montar uma composição, fazer uma foto. Inclusive você consegue regular a distância focal lá, é uma lente zoom, vai desde grande angular até um zoom ali, é muito bacana, bem legal mesmo. E isso aí ajuda a você como se você estivesse imerso, né, naquele mundo do game. E de repente você olha aquela paisagem e fala, nossa, olha, peraí, aqui dá pra ser uma foto. E efetivamente você tira a foto lá na hora, né? Você pode tirar tanto pelo screenshot lá, né? Você pode pausar e tirar a foto ali, ou você pode entrar no modo foto e fazer a foto também. Um outro jogo que eu gosto bastante e que tem uma influência em fotografia também é Horizon Zero Dawn. É um jogo para PlayStation 4, acho que é exclusivo do PlayStation, não tenho certeza. E ele tem uns cenários também, a música é muito legal, os cenários, a jogabilidade também é bem interessante. Sempre gostei bastante de jogos mais RPG, mais no estilo puzzle, sabe, quebra-cabeça, tentar identificar qual que é o meu papel nisso. Jogos assim que te fazem pensar, né? A mesma coisa às vezes na música, também em filmes também. E agora eu quero ouvir de você. Quero que você deixe aqui nos comentários quais que são as suas influências aí no cinema, na música, nas artes em geral, pintura, games. Se vocês gostaram, não esquece aquele tapa no curtir, se inscreva no canal se você ainda não fez e clica no sininho para ativar as notificações. Assim, toda hora que sair um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!